Sexta-feira, dia 22 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E hoje nós vamos explicar o porquê que a vaca foi para o brejo para a Polícia Federal. Pois é aquilo que a gente sempre diz, nada como um dia após o outro. E se existia ainda um vestígio de moral, de integridade para com a população brasileira por parte da Polícia Federal, penso que esse vestígio se apagou. Porque o áudio que foi vazado sobre uma conversa de Mauro Cid com alguém que ainda não se sabe quem é, mostrou exatamente tudo aquilo que nós já vínhamos comentando e todos estavam comentando sobre uma pressão psicológica para que Mauro Cid falasse tudo aquilo que inclusive não fez, tá? Então, mesmo que vocês já tenham ouvido, eu quero colocar novamente o vídeo aqui, o áudio para vocês ouvirem, para que a gente comente a seguir e explicar o que aconteceu depois disto. Prestem atenção. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo. O PGR aceita e ele prende todo mundo. Então, assim, eu vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Muito bem. Após o vazamento desse áudio de Mauro Cid explicando para alguém o que aconteceu nesse período que ele está sendo investigado e passando por oitivas, né? Isso tudo acabou escancarando aquilo que nós já sabíamos, como eu disse, né? E não é mais possível para aquele ministro dar ares de legitimidade para essas investigações que ocorrem sem base de justiça. Não dá para ele ignorar
que esse pronunciamento de Mauro Cid não mostre um andamento irregular por parte de quem está investigando lá dentro da PF. Já havíamos comentado tudo sobre a tal espécie de tortura psicológica que jogaram na cabeça de Mauro Cid, até fazendo com que a própria população conservadora começasse a ficar contra ele, achando que ele é um dedo duro, isto e aquilo, mas, como eu já havia dito ontem, sob pressão e sob risco de danos à sua vida inteira, a pessoa acaba falando até o que não deve. Mas essa pressão era justamente para que ele confessasse aquilo que não fez, né? Exceto aí pela própria confissão de que realmente adulterou o cartão de vacina, mas para que ele acabasse apontando o dedo para o ex-presidente. E olha como são as coisas, né? Como dizia o ministro Gilmar Mendes, tempos atrás, quando estavam detonando a Lava Jato, desmontando a Lava Jato, ele disse o seguinte, que havia ações de pervertidos e tortura sobre as delações e acordos de leniência na Lava Jato, apesar de feitas sem sigilo, com caros advogados presentes e na primeira instância. Mas e agora com relação ao Mauro Cid? Será que o próprio ministro Gilmar Mendes tem o mesmo pensamento? Verdade é, meus amigos, que após o vazamento desses áudios, que não poderiam, né, ser usados contra o próprio Mauro Cid, por terem sido obtidos até de forma irregular, porque foi um vazamento, mostrado aí pela revista Veja, né, vazou, né, e um vazamento, ou seja, uma gravação sem autorização judicial e que foi vazada. Então agora, nesse exato momento, são 15 horas e 15 minutos, provavelmente ele está começando a dar esclarecimentos lá no Supremo Tribunal Federal, que o convocou para explicar, né, o que aconteceu e para que ele diga a quem se destinava aquela mensagem de áudio, com quem ele estava conversando quando criticou a Polícia Federal e o próprio ministro Alexandre. Inclusive, fontes da Polícia Federal afirmaram que Mauro Cid pode perder os benefícios dessa delação, né? E ter o acordo cancelado e até mesmo ser alvo de um mandado de prisão, né? No áudio, como vocês ouviram, o tenente-coronel Mauro Cid revelou um encontro logo após o término do pleito de outubro entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre, na casa do senador Ciro Nogueira, isso lá em Brasília. E segundo informação, o tenso encontro durou mais de 2 horas e foi intermediado pelo anfitrião, o Ciro Nogueira. Contudo, pelo que se diz, se o objetivo era distensionar a relação entre o ex-presidente e o ministro Alexandre, pode-se dizer que a reunião provocou o efeito reverso. Mesmo após longa conversa de cerca de 2 horas, nenhum dos dois, nem Jair Bolsonaro nem o ministro Alexandre, recuaram em suas posições. Em boa parte do tempo da reunião, o próprio Ciro Nogueira deixou a sala para que os dois conversassem sozinhos. Verdade é que ao término, pelo que consta, a reunião terminou sem que ambos se cumprimentassem. Essas são as informações que vazaram, né? Ora, com tudo isto, os aliados do presidente Jair Bolsonaro esperam, com esses áudios vazados, ter afastado o risco de uma prisão próxima, nesses próximos meses, como já vinha sendo aventado, que ele já estava para ser preso, isso e aquilo. Com o que aconteceu, parece que essa decisão, de prender ou não se sabe ainda, vai demorar um pouco mais. No áudio, o Mauro Cid diz ter sido forçado pela Polícia Federal a delatar o ex-presidente. Com o cancelamento da delação premiada de Mauro Cid, as acusações contra o mito perdem força.
Além dessa situação em si, as contradições nos depoimentos dos dois comandantes, o Freire do Exército e o Batista Júnior da Aeronáutica, podem reforçar o enfraquecimento da investigação sobre aquela tal reunião para tramar um suposto golpe. Tudo isso, meus amigos, mais um pouco o vultuoso número de simpatizantes a Jair Bolsonaro, que se aglomera onde quer que ele vá, serve também para inibir o avanço jurídico contra ele. É o que dizem alguns aliados. Integrantes da direita estão aí tentando se aproximar do judiciário para acalmar os ânimos. O próprio governador Tarcísio de Freitas estabeleceu um diálogo com o ministro Gilmar Mendes e também com Alexandre de Moraes. E, por fora, o Valdemar de Costa Neto também tem procurado encontro com os ministros. Eles acreditam numa vitória importante da direita nas eleições municipais agora, no final do ano, né? E com isto apostam muito mais na queda da popularidade do atual governante, o que ajuda efetivamente a derrubar uma série de narrativas contra Jair Messias Bolsonaro. Para o Palácio do Planalto, né, para o governo, esse vazamento do áudio não foi por acaso e serviu como estratégia bolsonarista para atrapalhar, evidentemente, o andamento das investigações. O entendimento, no entanto, é que, independentemente do que disse Mauro Cid nesse depoimento de hoje, esse depoimento que ele deve estar fazendo agora, né, e que eu não saberei o resultado antes de terminar o vídeo, evidentemente, para eles o mal já está feito, o estrago já está feito. O cálculo é de que as mensagens de voz deram munição para a oposição questionar ainda mais as investigações contra o ex-presidente. Não somente sobre os cartões de vacina, mas também o inquérito das joias e da tentativa de golpe de Estado. Eles sabem disso. Como consequência de tudo que vem ocorrendo, parece que o povo agora começa a se movimentar visando outro alvo. A própria oposição já está se movimentando para mirar em outro alvo. O objetivo agora é ir para as ruas para derrubar Rodrigo Pacheco, lá da presidência do Senado, tanto por omissão como por prevaricação. Sua ineficiência no comando do Senado Federal e principalmente sua ausência em assuntos mais conflituosos, digamos assim, para o seu futuro, como, por exemplo, abrir um processo de impeachment, né, torna o Rodrigo Pacheco o principal alvo dos conservadores de direita. Certamente nessa tentativa de emplacar mais uma vez o senador Davi Alcolumbre para ocupar a presidência do Senado a partir de 2025, pode ser outro fator determinante para que Pacheco se sinta acuado diante a movimentação da oposição. Um outro áudio vazado, dessa vez não foi do Mauro Cid, e foi apresentado aí pela reportagem do Estadão, mostra que durante um jantar da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a Polícia Federal, dizendo, em outras palavras, que a corporação quer holofotes. Pois é, a PF, que cumpre um papel institucional forte muitas vezes, tenta se desviar do foco, que é mais midiático. O combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos no Brasil é ineficaz, ineficiente. Ninguém quer trocar tiros com bandidos. O cara quer ter ações que dê mídia, que não tenha resistência e que não faça força, disse Arthur Lira. Ouçam o vídeo. Então hoje a turma vem, não, mas olha, vai causar estresse no sistema prisional. Pô, não causou quando votou na Câmara, não causou quando votou no Senado, vai votar agora quando ratifica. Eu acho que o problema da segurança, além de um combate efetivo, da Polícia Federal, como no papel institucional forte,
muitas vezes tenta se desviar do foco que é mais midiático, o combate ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos no Brasil é ineficaz, é ineficiente. Ninguém quer trocar tiro com bandeira. O cara quer trocar ação e que não tem a resistência, que não faça força. Então, os sistemas policiais brasileiros eles precisam se comunicar. Uma polícia civil que não se comunica com a militar, que não se comunica com a federal, que não se comunica com a Força Nacional, que não se comunica com o Exército, tem Força Armada, não existe. Muito bem, o áudio aí está claro, não é isso? O Arthur Lira também disse que os sistemas policiais do país devem se comunicar. Uma polícia civil que não se comunica com a polícia militar, que não se comunica com a federal, que não se comunica com a Força Nacional, que não se comunica com o Exército, com as Forças Armadas, não existe, concluiu ele. E a meu ver, essa declaração que ele está fazendo, de que as polícias não se comunicam, a mim dá a entender que ele está citando o dia 8 de janeiro, onde as forças policiais, desde Polícia Civil até Exército, não se comunicaram, né? Ou seja, não se comunicaram na visão dele para evitar o que aconteceu. Mas essas declarações do presidente da Câmara, num momento aí tão conturbado da política e da justiça brasileira, traz alguns questionamentos do tipo: por que ele está dizendo isso nesse momento? Seria para angariar a simpatia da oposição ao governo? Ou seria uma forma indireta de criticar as atitudes das polícias, como eu disse, junto com aquele ministro, incluindo outras forças policiais para disfarçar a crítica? Ou seja, pode ter sido para explicar o que não aconteceu naquele dia 8 de janeiro, porque as polícias não se falam, ou então ele quis criticar a federal e incluiu outras forças para disfarçar. Realmente, estamos vivendo um período tão conturbado em nossa política, da qual não tenho lembrança em anos anteriores. E os vícios e falcatruas continuam a todo vapor. Não somente com o Poder Executivo, que esconde móveis do Palácio da Alvorada para poderem comprar mobília nova a preço de ouro, mas também no Legislativo. Para vocês terem uma ideia, ontem, quinta-feira, a Câmara dos Deputados registrava a presença de 425 deputados, mas apenas 25 estavam lá. Somente 25 apareceram. E os outros? Os outros 400, o que aconteceu com eles? Eles são realmente uns artistas, né? Porque conseguiram neutralizar esta fraude, inventando aí a tal sessão semipresencial. É uma maravilha, não é? E para quem não se lembra, na semana que vem será celebrada a Sexta-feira Santa, no dia 29, e isto já provoca o esvaziamento do Congresso Nacional e da esplanada dos ministérios essa semana. Todo mundo vai emendar. Parlamentares e até ministros ficarão fora de Brasília até abril. Então, como se pode dar credibilidade para um governo desse, para um parlamento desse e para uma justiça dessa? Não há como. Por isso que todas as narrativas ou mentiras não se sustentam, elas acabam caindo, como está caindo esta da delação do Mauro Cid, que ainda vai dar muito o que falar. Ok? Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham um excelente final de sexta-feira. Muito bom discurso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.